E aí, pessoal do Encontro das Paralelas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo a esta gravação. Dando prosseguimento ao conteúdo de propriedades específicas da matéria, hoje as propriedades das quais eu vou falar são as propriedades químicas. Mas, professor, o que é uma propriedade química? Aí que eu te digo, uma propriedade química é que está relacionado ou relacionada, né, a fenômenos químicos. Fenômenos químicos. Está relacionado a fenômenos químicos, ok? E é, quais são essas propriedades químicas, né? Bom, as propriedades químicas estão divididas em algumas divisões, né? Isso foi meio repetitivo, mas foi a melhor palavra que eu encontrei. Assim como as propriedades físicas também estão divididas em propriedades físicas mecânicas, térmicas, enfim. As propriedades químicas estão divididas em algumas também. De novo, eu não vou conseguir trazer todas as propriedades químicas para vocês, porque são muitas, muitas, muitas e muitas. Muitos materiais trazem propriedades diferentes e não tem como a gente saber quais são todas que existem, né? Assim, alguém deve saber, mas eu não sei. Eu vou trazer o máximo que eu conseguir para vocês, né? Vamos lá, sem mais delongas. Propriedades de reatividade são propriedades relacionadas à tendência a reagir, né? Reatividade é a tendência a reagir. Tendência a reagir. É, como vocês sabem, existem reações químicas, né? No nosso mundo existem reações químicas, ou seja, fenômenos químicos que dão origem a novas substâncias. As propriedades de reatividade geral, elas são as que estão acima, entre aspas, de todas as outras. Por quê? Todas essas propriedades que eu vou falar estão relacionadas a reações químicas. E a tendência a reagir é basicamente o que rege, né, essas propriedades. Por exemplo, o que reage com a água? Um material que reage muito com a água é o sódio, né? Se você jogar sódio na água, você vai ver que ele vai reagir bem facilmente com a água. Como, por exemplo, para formar o hidróxido de sódio na reação. É, acho que é H2O, não, é Na, 2Na mais H2O, que é a água, né? Que forma 2NaOH, que é o hidróxido de sódio, né? E água. Ou água. Cadê? Cadê? Aqui é um 2, né? Ok. Continuando. Materiais que reagem facilmente com oxigênio geralmente são para formar óxidos, né? Ou alguma reação de combustão, como por exemplo a combustão do carbono. Combustão do carbono, em que o carbono, né, mais o oxigênio, o gás oxigênio, forma. Deixa eu mudar esse igual aqui, né? Que é para colocar setinho. Não sei porque eu estou colocando igual. Hum, Carbono mais oxigênio forma CO2, né? Que é o gás carbônico, mais
CO2 mais forma alguma coisa? É, CO2 mais. Acho que não. Acho que é só CO2 mesmo. Forma calor, eu acho, mas. Né, é só isso. É a combustão do carbono. E. é, quem é que reage com ácidos? Bom, ácidos é um conceito meio avançado para a gente ver agora. A gente vai ver daqui a algumas aulas, mas ácidos e bases são contrários e eles se neutralizam. Vocês só precisam entender isso agora. Se eles se neutralizam, eles formam novas substâncias. Se eles formam novas substâncias, isso é um processo químico e não físico. Então, quem que reage com ácidos? Bases, no geral. Bases reagem muito com ácidos. Óxidos anfóteros também, mas isso aí mais para frente. Bases. Por exemplo, o Na, o Na, não, vou colocar o HCl primeiro. O HCl, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, que forma o sal de cozinha, mais água. Depois a gente vai ver que essa reação é chamada de reação de neutralização, né? Tem um padrão. E quem é que reage com bases? Ácidos. Ácidos reagem muito com bases, né? Como, por exemplo, não vou usar o mesmo exemplo, eu poderia usar, mas como esse canal aqui é o canal mais completo de física e química do Brasil, do mundo e da galáxia, eu vou usar o exemplo do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico mais, deixa eu ver uma base aqui. Deixa eu ver. Leite de magnésio, né? Leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, que forma, acho que é H2, não, é Mg, acho que é MgSO4, né? Esse H2 era um ácido, né? Professor inteligente. MgSO4, sulfato de magnésio e água, né? E água, acho que é isso só. Ou aqui é um 2, acho que é um 2. Não se preocupe com balanceamento de equações agora. Se vocês quiserem me corrigir nos comentários, fiquem à vontade, mas é só para vocês entenderem o que está acontecendo. No caso, um ácido está reagindo com uma base e está formando sal e água. Os sais são formados assim. O NaCl, ele é fruto dessa reação de neutralização, que uma base neutraliza um ácido e vice-versa. Enfim, quem que reage muito com halogênios? Halogênios são elementos do grupo 7 da tabela periódica. O cloro, o bromo, o iodo, e eu acho que é, o iodo, acho que eu só lembro desses. Não decoro tabela periódica, não. Enfim, continuando. Quem que reage com halogênios? O hidrogênio. O hidrogênio, ele reage muito com halogênios. Na verdade, os metais em si reagem muito com os halogênios. Hidrogênio. Como, por exemplo, na formação de ácidos, como, por exemplo, o H2 mais o Cl2, ou seja, o gás hidrogênio mais o gás cloro, que forma 2HCl. Ok? Ok, né?
Acho que deu para ficar entendido. Próximas propriedades, propriedades de oxirredução. Como assim? Oxi vem de oxidar e redução vem de reduzir. Dessa forma, nós temos tendência a oxidar ou poder redutor, por quê? Porque quem oxida reduz o outro, ou seja, tem poder de reduzir. Mas vocês não precisam entender isso agora. O que é que vocês precisam entender? Que oxidar é dar elétrons, perder elétrons. E reduzir é ganhar elétrons. Ok? Ok, né? Vamos lá. Tendência a oxidar. O ferro ele pode se oxidar formando ferrugem, né? Na reação Fe, eu acho, 2Fe mais oxigênio, que forma Fe2O3, é? Fe2O3, Fe2, acho que é, então aqui acaba sendo, não são dois, são, então, tá certo, hum, acho que tá, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Né? Aqui tem três oxigênios, aqui tem três oxigênios, dois ferros, dois ferros. Isso aqui depois vocês vão ver na lei de Lavoisier, quando estiver falando de leis ponderais. Mas o que está acontecendo aqui? Né? O ferro, ele, já que isso aqui é a formação de um composto iônico, o que está acontecendo com o ferro? Ele está pegando os elétrons dele e tá dando para o oxigênio. E aí o ferro vai ficar positivo e o oxigênio vai ficar, e o oxigênio vai ficar negativo, e, né? Porque ele vai ganhar mais elétrons, vai ficar negativo. Então, já que ele vai ficar negativo e o ferro vai ficar positivo, eles vão se atrair e ficar neutro, né? A molécula em si vai estar neutra, que vai ser um composto estável. Mas enfim, vocês já entenderam o que está acontecendo aqui? Que o ferro está perdendo elétrons, né? E isso aqui é o óxido de ferro. Ó, mostrar aqui. Esse aqui é o óxido de ferro. Agora, se eu formo óxido de ferro no ferro, eu posso fazer o ferro voltar? Posso. É só inverter a reação. Ó, se eu inverter a reação, né? Isso aí, alguns processos podem fazer, mas não vou me aprofundar nisso aqui, você só precisa entender que o ferro agora ele está ganhando os elétrons dele de volta. Ou seja, ele está ganhando elétrons, ele está reduzindo. Mas por que que se ele ganha, ele reduz? Não era para, sei lá, oxidar, não era para ser o contrário de reduzir? Isso aqui a gente está trabalhando com número de oxidação, que é um conceito mais avançado. O potencial padrão de redução é, é o potencial de reduzir também, só que é referente ao potencial de redução do hidrogênio, né? Não sei se vocês vão conseguir entender, mas é o potencial de reduzir, né? Não vou colocar assim, vou colocar. Não é tendência a reduzir também, vou colocar potencial de reduzir. Potencial de reduzir.
Ou seja, ganhar elétrons. Eu vou colocar assim, ganhar elétrons. Ganhar. Eu tenho mais espaço aqui? Não. Ganhar elétrons. Tá. Mas ganhar elétrons, como assim? Como é que isso acontece, né? Como é que a gente utiliza esse potencial padrão de redução? Potencial padrão de redução, que é isso aqui, a gente vai usar esse conceito lá na fisicoquímica, em eletroquímica. Por quê? Aqui eu tenho uma pilha, né? Uma pilha de Daniel, que vai ser que a gente vai ver lá. E aqui eu tenho uma lâmpada. E para que essa lâmpada acesa, para que essa lâmpada acenda, eu preciso de quê? De eletricidade. E o que é eletricidade? É o movimento de elétrons, né? Como eu falei para vocês, né, que é na primeira aula que só existe massa, comprimento e tempo. O movimento dos elétrons tem a ver com a velocidade dos elétrons, ou seja, o tanto que eles andam dividido pelo tempo também. Ou seja, é quase que uma medida de velocidade também, né? Mas não levem muito isso para a física. Vocês podem levar numa coisa mais conceitual, tá? Como é que esses elétrons vão passar de um metal para outro, né? Que eu tenho dois metais. Da seguinte maneira. Da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui, eu vou desenhar até eles de azul claro aqui, ó. Eu tenho aqui elétrons passando, ó. Elétrons, elétrons, elétrons. Tem aqui vários elétrons passando, ó. E eles estão passando assim, ó, nessa direção. Mas como é que eu sei de onde para onde os elétrons vão? Eles vão sempre de quem tem menos potencial de redução para quem tem mais, ou seja, do ânodo para o cátodo, né? Isso aí a gente vai ver mais depois. Vocês só precisam entender que, como esse cara aqui tem menos potencial padrão de redução, ou seja, ele tem menos tendência a reduzir, e ele tem mais tendência a reduzir, ou seja, esse aqui tem mais tendência a ganhar elétrons. Quem tem menos tendência a reduzir tem mais tendência a oxidar, como uma ao contrário da outra. E quem tem mais tendência a reduzir tem menos tendência a oxidar. Ele aqui tem mais tendência a reduzir. Por isso que ele vai ganhar os elétrons, né? Depois vocês vão ver que depois ele vai ficar assim, ó. Vai ficar meio assim, né? Ele vai ficar cheio assim. E isso aí a gente cenas para os próximos capítulos. Ai, ai. Propriedades específicas químicas, ácido-base. Como assim ácido-base, professor? Da seguinte maneira, ácidos, vocês só precisam entender o que, assim como oxidação e redução, ácidos são quem, em solução aquosa, libera o íon hidrogênio, libera um próton, libera um H+, né, que é um hidrogênio sem um elétron, então próton. E é, bases são quem libera OH-, né? Então, como assim? Acidez é liberar H+. E quem é que libera H+, né? Normalmente os compostos que liberam H+, começam com H, né? Então, se começar com H, geralmente vai ser um ácido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de que quem começa de um composto que começa com H e não é ácido. Por exemplo, deixa eu ver. Ah, o HCl. O HCl, né? Ó, deixa eu colocar uma outra cor de vermelho. Da reação. HCl, né? Por intermédio da água. Vai liberar H+, e Cl-. Pronto. Liberou um H+. É um ácido.
Agora, a basicidade é a tendência a liberar OH-. Por exemplo, na reação. Eu usei a reação do sódio com a água, agora eu vou usar o contrário. O NaOH, novamente, por intermédio da água, libera Na e OH-. Tá, mas, professor, e se os compostos que liberam H+, são chamados de ácidos, e os compostos que liberam OH- são chamados de bases, e se eu tiver um composto que libera os dois? Se eu tiver um composto que libera os dois, ele vai ser o quê? Bom, se você tiver um composto que libera os dois, né? Como eu falei, ele começa com H, mas não é ácido, termina com OH, mas não é base. Esse composto é a água. Ó, H2O vai liberar o quê? Né? Se ele se auto-ionizar, né? A gente fala assim. Vai liberar H+, aliás, H+, e OH-. Tanto que nas reações de neutralização, né, que a gente vai ver depois aqui, né, é o OH, né, o H2O, ele pode ser formado com a junção de um ácido e uma base, que aí o ácido vai liberar o H+, a base vai liberar o OH-, e eles vão se juntar e formar água. Mas o que que acontece com esses outros elementos? Ah, jovem Padawan, o Cl do HCl e o Na do hidróxido de sódio vai formar o NaCl, que é um sal de cozinha. Ah, então toda reação de neutralização vai formar sal e água? Aham, toda reação de neutralização vai formar sal e água. Não necessariamente o sal de cozinha, mas vai formar algum sal mais a água. E o anfoterismo? Se você já tiver estudado essa palavra, e o que é anfoterismo? Anfoterismo é ser tanto ácido ou base. Como é que eu vou saber se é ácido ou base? Depende do meio. Por exemplo, o óxido de zinco, ó, deixa, em meio ácido, ou seja, juntando com o ácido, mais, por exemplo, o óxido de zinco mais HCl, vai formar, vai formar o ZnCl, Z, ZnCl, ZnCl e água, né? E água. Tá com reação de neutralização, formou um sal, né? O cloreto de zinco, formou água. Se ele tiver em meio básico, né? Que é um meio que é uma base, né? É meio óbvio, mas o óxido de zinco em meio básico vai formar o, aliás, né? Com NaOH, aí é uma reação mais cabulosinha, vai formar um, acho que é Na2, Na2, Na2
ZNO2, eu acho, é isso? Acho que é isso. E água, né? E água. Tá bom. Ah, aqui é um 2, eu acho. Não lembro da reação direito. E tá balanceado, eu acho. Tá certo. Como vocês puderam ver, ele neutralizou, né? Porque formou um sal e água. E aqui também ele neutralizou, formou um sal e água. Só que aqui ele reagiu com. Deixa eu pegar aqui um ponteiro. Aqui ele reagiu com o HCl. E aqui ele reagiu com NaOH. Ou seja, se ele conseguiu neutralizar um ácido e conseguiu neutralizar uma base, ele pode ser tanto uma base quanto um ácido. Pode não. Não puder, vocês avisem aí nos comentários, né? Então, ele é chamado de anfótero, né? O anfoterismo é uma propriedade química, assim como o caráter dos óxidos também é. Os óxidos ácidos, primeiro, o que é que são óxidos, né? Óxidos são compostos formados por dois elementos, ou seja, compostos diatômicos. Aliás, diatômicos são dielementais, que tem o oxigênio como o mais eletronegativo deles, ou seja, o oxigênio na direita. Por exemplo, óxidos ácidos são óxidos que formam, formam ácidos e sais. Exemplo. Ixi, eu acho que não vai caber. Exemplo. O gás carbônico mais a água, quem gosta de tomar refrigerante, vai formar o H2CO3, né? E o H2CO3, ele libera H+, então ele é um ácido. E o gás carbônico com a água, já que ele formou um ácido, ele é um óxido ácido. Mas é só isso que pode caracterizar como óxido ácido? Não. Seria, ó, gás carbônico também. Gás carbônico mais, deixa eu ver, o NaOH. Pegar aqui. Que forma. Eita, não vai caber. Pera aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então, vou colocar esses dois aqui pra cá. O gás carbônico mais. Deixa eu montar a reação de novo. CO2, CO2 mais NaOH, forma carbonato de sódio. Carbonato de sódio. Acho que aqui é 2. Forma carbonato de sódio, Na2, Na2CO3, eu acho. Mais água. Olha que legal.
Acho que tá balanceado. Enfim, como vocês puderam ver, o, o CO2, o gás carbônico, reagiu com o hidróxido de sódio, formou carbonato de sódio, que é um sal, e água. Ou seja, ele neutralizou uma base. Mas ele consegue neutralizar um ácido também? Não, não consegue. Então, já que ele neutraliza bases, ele é um óxido ácido, né? E, em reagindo com água, ele forma um ácido. Isso também caracteriza óxidos ácidos. A base, aliás, óxidos básicos formam bases e sais. Bases e sais. Ai, por exemplo, deixa eu ver, por exemplo, deixa eu colocar mais para cá, acho que vai caber. Por exemplo, o óxido de cálcio, né? O óxido de cálcio reagindo com a água vai formar Ca, formar hidróxido de cálcio, mais hidróxido de cálcio, eu acho que é só, né? Não vou arrumar nada não. Formar hidróxido de cálcio. Então, já que ele reagiu com a água e formou uma base, ele pode ser considerado um óxido básico. E se os óxidos ácidos neutralizam bases, os óxidos básicos neutralizam ácidos, né? Então, eu vou pegar aqui ele também, o óxido de cálcio, e eu vou juntar ele com, deixa eu ver, o ácido sulfúrico. Tá parecendo um 5. Ele, junto com o ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio, né? Junta o cálcio com SO4 e água. Nessa eu juntei esse com esse. Agora eu vou juntar esse com esse. E H2, eita, e H2 mais ó, H2 mais O vai formar o quê? Uau, H2O. Professor, é só isso, professor? É só isso. Óxidos ácidos são os óxidos que conseguem neutralizar bases. E os óxidos básicos são os óxidos que conseguem neutralizar ácidos. Continuando, deixa eu ver se falta muita coisa. Falta. Continuando, óxidos neutros são óxidos que não reagem com ninguém. Aliás, não é que eles não reagem com ninguém, mas eles não são caracterizados nem como ácidos e nem como básicos. Por exemplo, Ca não, animal. CO, o monóxido de carbono. E os óxidos anfóteros? Os dois, né? Ele consegue. Eu vou até aqui até pegar esse conceito aqui, que ele é ácido ou base. Óxidos anfóteros são óxidos que conseguem ser ácido ou base, né? Eu já mostrei aqui um exemplo, então não preciso mostrar outro. Propriedades específicas químicas
termoquímicas. A combustibilidade é a capacidade de entrar em combustão. Aliás, eu nem coloquei, né? Ácido base. Não preciso colocar oxirredução. Tem a ver com NOx. Ácido base, não, acho que não precisa. E termoquímicas tem a ver com o calor. Calor. Tá bom. Hum, a combustibilidade, ela é ela é a capacidade de entrar em combustão, né? Se um material pode entrar em combustão, então ele apresenta combustibilidade. Combustibilidade, ó. Capacidade de entrar em combustão. Tem mais bastante. Por exemplo, a madeira pode, né, entrar em combustão. Por exemplo, papel. Por exemplo, é, sei lá, carvão também é um combustível. Por aí vai. Por aí vai. Inflamabilidade também é a capacidade de entrar em combustão. Só que ela é a facilidade, eu diria, de entrar em combustão, né? Facilidade. Deixa eu ver. Entrar em combustão facilmente. Ok? É, como assim? Né? Qual a diferença da inflamabilidade para a combustibilidade? Vamos lá, todo material inflamável é combustível, mas nem todo material combustível é inflamável. Depois a gente vai ver que isso aí tem a ver com ponto de fulgor, mas isso é mais para frente, lá para termoquímica. Os materiais inflamáveis, diferentes dos que são só combustíveis, eles entram em combustão com muita facilidade, em temperaturas muito baixas. Normalmente a gente fala que aconteceu uma combustão espontânea. Você pode ver que foi de um material inflamável, porque os materiais que são só combustíveis, eles precisam de temperaturas mais altas para entrar em combustão. Você fala, "Ah, mas o papel entra em combustão fácil." Entra, mas se você queimar ele, você acha que o fogo não tem uma temperatura alta, meu amigo, você precisa rever seus conceitos né, de química, seus conceitos de bom senso, né? Enfim, é, quem é que entra em combustão facilmente? A gasolina, o etanol, a acetona. Por isso que você tem que manter em locais isoladíssimos, porque senão eles entram em combustão e pega fogo, aí já viu. Ai, ai, continuando. As últimas propriedades. Se a reatividade é a capacidade de reagir, a estabilidade é a
resistência à reação. Vou colocar assim, reações, né? Vou deixar no plural. Como assim resistência a reações? Materiais que, por exemplo, têm estabilidade termodinâmica. Ixi, como é que eu posso explicar isso para vocês sem ter que falar de energia de Gibbs? Estabilidade termodinâmica são materiais que têm energias estáveis. Como assim? Por exemplo, a água tem energia estável. Não, deixar em vermelho aqui. Não vou deixar em cor diferente, vou botar verde. Deixar essa cor aqui. A água, o CO2, é, o N2. Eles possuem estabilidade termodinâmica, né? Cada um por seus motivos. O N2 é por causa das ligações dele, o carbono é por causa do NOx, a água, enfim. Eles têm seus motivos, mas todos têm estabilidade termodinâmica. A estabilidade termodinâmica, como é que eu posso dizer? Ela é basicamente a que rege as estabilidades. Se um negócio tiver estabilidade termodinâmica, ele não reage com nada, né? Assim, reagir, reage, mas é difícil. É difícil, né? É uma resistência a reações. Eles já estão com energias estáveis, né? Ah, não gostei desse azul não, cara. Deixa vermelho mesmo. Deixa preto. Continuando. Estabilidade. Aliás, eu vou deixar aqui, ó. Colocar aqui. Tá relacionado com energia. A estabilidade cinética tem a ver com a velocidade da reação. Se uma reação acontece muito rápido, né, como por exemplo a reação do sódio com a água que eu falei no começo da aula, esse composto não tem estabilidade cinética, né? Por quê? Porque a reação acontece muito rápido, né? Como é que eu posso explicar? É a estabilidade que você conhece, cara. A estabilidade cinética é, por exemplo, se uma pessoa tá sempre inquieta, inquieta, se mexendo muito rápido, você tá vendo que aquela pessoa não é instável, ou não é estável, ela é instável, né? E as reações são do mesmo jeito. Se uma reação acontece muito rápido, ela não é cineticamente estável. Uma reação que acontece de forma muito devagar, o carbono, ó, velocidade da reação. Deixa eu mexer esses dois um pouquinho para cá. E quais são os compostos que. Eita, perdi todas as palavras agora. Que tem estabilidade cinética. O carbono diamante, por exemplo, ele vira carbono grafite, né, que é o carbono que a gente conhece. Só que demora. Demora muito, 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 muito. E o carbono grafite também vira carbono diamante, mas também demora.
Principalmente porque o carbono grafite, ele tem, ó, uma estabilidade termodinâmica, né, alta, e esse processo demora muito, então a gente fala que ele praticamente não acontece. Acontece, acontece, mas é muito devagar, então é uma estabilidade cinética baixa. Estabilidade térmica, que eu percebi agora que era para eu ter colocado logo depois da termodinâmica, mas eu não coloquei, que tem mais a ver com ela, né? Tem a ver com calor. E com calor. Como assim a ver com calor? Compostos que, compostos que não se decompõem no calor, por exemplo, um composto que se decompõe, vamos lá. Não sei se eu consigo lembrar de algum agora. Eita, agora me fugiu a memória. Um composto que se decompõe com calor. Deixa eu ver. Hum, acho que algumas rochas se decompõem com calor. Mas eu não lembro agora. De cabeça não. É porque eu não lembro muito de pirólise. Só lembro de hidrólise e de eletrólise. Enfim, mas compostos que não se decompõem quimicamente com calor são chamados de termicamente estáveis. Por exemplo, alguns plásticos feitos industrialmente, que eu não vou lembrar o nome agora, e você também não, eu acho, que você não precisa lembrar. São todos os plásticos? Não, só alguns. Tô colocando alguns é porque é alguns. Eles não se decompõem com calor, então eles são termicamente estáveis. Essa aula vai ficar bem longa. Estabilidade química à luz, né? Ou fotoestabilidade. Deixa eu botar aqui. Ou fotoestabilidade. São compostos que não se decompõem. Adivinha, 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 adivinha? Com a luz. Não preciso nem colocar esse parênteses aqui, né? Pelo amor de Deus. Porque não se decompõe, né? A luz, ela não se decompõe com a luz. Estabilidade à luz, alguns compostos têm, por exemplo, acho que compostos que fazem parte de protetores solares, mas eu vou colocar aqui o óxido de titânio. Ele não se decompõe com a luz, né? Gente, esses negócios de decomposição, você pode usar qualquer exemplo. Por exemplo, a minha mesa não se decompõe com a luz. Então, alguma coisa que tem na minha mesa é fotoestável, né? Sei lá, a água não se decompõe com calor, ela só vira vapor. Então, eu também posso dizer que a água é termicamente estável, né? Porque ela é o quê, ó? Ai, deixa a caneta cair. Ela é o quê, ó? Ela é termodinamicamente estável. Mas isso aí é muito relativo. Por isso que a gente prefere colocar exemplos específicos. Por exemplo, os plásticos, eles são feitos para não se decomporem com calor. Então, por isso que a gente coloca eles como exemplos. Quem não se decompõe no ar, hum, por exemplo... Aliás, quem não se decompõe no ar, não. Quem não reage com o ar, por exemplo, o... Deixa eu ver. O cromo. O cromo não reage com o ar. E justamente por isso ele é usado para fazer aço inoxidável. Porque como a gente viu, cadê? O ferro, quando ele oxida, ele tá o quê? Ele tá se juntando com oxigênio. E o que é que tem no ar? Oxigênio. Então, uma coisa que. Ou então posso dizer que uma coisa que não reage com ar é uma coisa que não reage com oxigênio? Pode, né? No ar não tem só oxigênio, mas pode.
E o cromo é muito estável com ar. Por quê? Porque ele cria uma camada de óxido de cromo, ele oxida, ele primeiro cria uma camada de óxido de cromo em cima do, do material que ele tá, e essa camada impede que o resto do material e do cromo se oxide. Então ele meio que cria um escudo nesse material. Resistência à umidade é quem não reage com a água e nem com vapor, nem gelo, essas coisas. Por exemplo, o óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele não reage facilmente com a água. Então, vocês viram, né, que eu tentei trazer aqui o contrário do que eu trouxe nas reações de reatividade, né? Tipo, água, umidade, oxigênio, ar, enfim. Só que, gente, estabilidade é uma coisa bem complicada de se trabalhar com exemplos, porque justamente muitas coisas não reagem com muitas coisas. Então, é diferente da reatividade, que é mais específica, mas você precisa entender isso, ó. Que o cromo ele é usado para não reagir com ar. São coisas que são designadas para não reagir com aquilo. Os plásticos são feitos para não se decomporem no calor e por aí vai, tá? Acho que acabou. Acho que é só isso. Nessa aula é só isso. Essa aula ficou bem longa, mas eu acho que deu para vocês entenderem as propriedades químicas. Ao longo das aulas aqui, a gente vai trabalhar melhor elas, a gente vai trabalhar bem melhor elas, né? Sabe, por exemplo, em físico-química a gente vai trabalhar, né, a termoquímica. Ao longo aqui a gente vai trabalhar a reatividade, montando equações químicas, aplicando a lei de Lavoisier e leis ponderais. E, como eu disse, a reatividade é a que rege todas. Então, a gente vai trabalhar muito, muito, muito com ela. Sempre que a gente for falar de reações, tipo, reações orgânicas, inorgânicas, a gente vai usar essa propriedade aqui, tá? E é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite novamente para vocês. Desculpem pela aula demorada, tá? Mas eu tinha que trazer o conteúdo aqui bem completo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.